Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Eu gostaria de falar aqui sobre um tema muito importante, que é a educação como política de Estado. Eu queria discutir isso na qualidade de professor com vocês. Eu queria trocar, um pai e bola com vocês, que formam a audiência do canal e até mesmo vocês que estão aqui de passagem e viram um vídeo desse canal pela primeira vez. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que já conhece o nosso trabalho, que dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Se você ainda não for inscrito no canal, quiser primeiro assistir o vídeo para estar seguro do like, assista o vídeo e no final não se esqueça, se ele merecer, de dar um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, eu sou professor e na qualidade de educador eu queria chamar a atenção para vocês sobre um assunto. Hoje mesmo eu estava dentro de um grupo, participando de um debate sobre educação. De repente compartilharam comigo um vídeo do Japão, onde crianças japonesas, dentro de toda uma estrutura montada pelo governo junto com a escola, que é detalhada no vídeo, tá? Criou mecanismos para que esses alunos pudessem ser protegidos do coronavírus. Então o aluno chegava devidamente uniformizado, né? Já tinha uma funcionária do colégio na entrada, higienizava as mãos, os pés, depois chegava lá dentro, tomava mais algumas medidas de limpeza, né? De asepsia. Ou seja, não dá para eu descrever aqui. Não sei se vocês já receberam esse vídeo. Qualquer coisa eu coloco esse vídeo aqui desmonetizado no canal para que vocês possam ver, tá? Então no vídeo se mostrava o exemplar de uma escola onde os alunos eles eram desinfectados, ou seja, eram tratados dentro de um projeto de asepsia para protegê-los do coronavírus. E só depois de cuidar da higiene de mãos e pés e de todo o corpo é que eles entravam de maneira segura na escola. Aí diziam assim, nossa, mas o Japão é tão organizado, as crianças são protegidas. E aí começou a se falar do sistema educacional japonês. E aí o assunto ele rendeu para a Finlândia, que tem a melhor educação do mundo, os países escandinavos, o Canadá, a Alemanha, a Coreia do Sul, só países que seguem o estado de bem-estar social, né, que é um modelo de estado da social-democracia. Mas o ponto não é político nesse vídeo, tá? Senão eu vou fazer proselitismo para a social-democracia, que é o socialismo que atenua os defeitos do capitalismo. Pois bem, aí falaram, pô, mas esses países a educação é exemplar, o sistema educacional funciona. Por que no Brasil é essa zona? Por que no Brasil nós experimentamos esse descaso com os alunos? Por que os alunos também não se dedicam, né? Na sua maioria os alunos não querem nem saber de estudar, acham a educação um saco, acham o professor chato. O sistema que está em sua volta é um sistema que cria um enclausuramento, né? Foucault falou bem disso, do sistema de Bentham, né? Parece que está estudando dentro de uma cadeia. Há toda uma estrutura, né, que prende, escraviza o aluno. Por que não existe uma escola plena, aberta, que dialoga com o social, como nesses países que eu citei há alguns segundos atrás? Pelo seguinte, as pessoas elas se preocupam muito com o nível de instrução. Legal, é importante o nível de instrução. Eu mesmo defendo, quanto mais se estuda, com exceções pontuais à regra, melhor você se desenvolve na sociedade. Menos você será enganado, maior consciência você terá do tecido social, daquilo que está em sua volta. Quanto mais se estuda, mais maduro intelectualmente você se torna. Menos enganado você será pelo governo. Repito, com exceções pontuais à regra. Porque tem gente que passa pela faculdade e não amadurece em nada, muito pelo contrário, retrocede, mas também não é o mérito da questão. Então, quanto mais o indivíduo estuda, mais preparado ele está para viver em sociedade e melhor ele vai entender a dinâmica que envolve o Estado, a esfera privada, as leis do país, etc. Mais ele vai estar preparado, conscientizado, para se proteger até mesmo de doenças. Bem, enfim, nível de instrução é importante? Quanto mais se estuda, melhor. Mas
tem algo que é cirúrgico, que não se discute. O mais importante, apesar de ser importante, o mais importante não é o nível de instrução de um indivíduo, mas sim o modelo de educação que um país adota para os seus jovens e crianças. Deu para entender? O segredo do sucesso de países como Japão, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá, Noruega, Dinamarca, Suécia, Suíça, Bélgica, Holanda, o sucesso da educação nesses países, chamado primeiro mundo, é que a educação tem um modelo atraente que transforma o aluno não só como alguém que vai apertar um parafuso ou que vai ter um conhecimento intelectual dos conceitos que envolvem o debate social. Prepara esse aluno também para a vida. Transforma ele num cidadão autêntico. E aí entra a minha crítica na qualidade de professor. Certo? O problema do Brasil não é o nível de instrução dos seus cidadãos, mas sim, tá, o modelo de educação que nós adotamos. Eu usei o termo cidadão agora. É um termo coloquial. Mas a cidadania, de fato, nós não temos no nosso país. Por quê, gente? Darcy Ribeiro chegou próximo disso com o projeto dos CIEPs, mas infelizmente não logrou êxito. Sabe por quê? Porque a educação, infelizmente, sempre foi encarada como política de governo e não como política de Estado. E para ser política de Estado, tem que ter uma continuidade, independentemente do governante que está administrando o país. Não importa se é de direita, se é de esquerda, progressista ou conservador. Tem que existir um modelo de educação que deve ser cláusula pétrea constitucional. No Japão, na Finlândia, por exemplo, você tem um modelo já determinado na Constituição do país e qualquer governante, seja mais à esquerda ou à direita, não deve sair dessa retidão, desse modelo, desse plano de educação. Não se pode mudar aquilo que foi petrificado na Constituição no que concerne à educação. E aí, gente, para a gente fechar o vídeo, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Aqui no Brasil, dependendo do aluno, ou se faz uma educação para formar o intelectual, cru, que vai ter uma base conceitual fantástica, vai ler a sociedade dentro da teoria maravilhosamente bem, mas na prática não sabe o que é sociedade. Ou então a nossa educação forma o profissional, sem consciência crítica, desprovido de cidadania, de noções básicas de convivência na sociedade, apenas um apertador de parafusos, apenas uma educação que forma para o mercado de trabalho, exclusivamente para isso. Então existem esses dois modelos, ou uma educação para formar um intelectual, ou uma educação para formar alguém para o mercado de trabalho. Seja aquele que vai mandar o patrão, seja aquele que vai obedecer o empregado. Gente, a educação profissional é demasiadamente importante, a formação intelectual também. Mas falta uma coisa para a educação no país dar certo. Uma educação que forme o cidadão, na acepção da palavra. A partir do momento que nós tivermos uma educação baseada numa tríade, onde se forma o cidadão, o intelectual e o profissional ao mesmo tempo, aí sim nós vamos conseguir a emancipação do nosso país. Esse é o erro, é que nós temos um modelo defasado de educação. A educação tem que formar o indivíduo para ser um profissional, tem que formar o indivíduo para ter uma base intelectual sólida, mas acima de tudo, como função precípua, a educação tem que formar o cidadão. Dotar o indivíduo, desde criança, de noções de cidadania, de conviver em sociedade, né? Noções de humanidade para respeitar o próximo, para não ser um demasiado individualista, ter senso coletivo. E ter senso crítico não só pela base intelectual, mas pela vivência, pelo processo empírico, pela experiência do dia a dia. O dia que o nosso país tiver a Santíssima Trindade da Educação e formar, ao mesmo tempo, o profissional que saiba trabalhar para ajudar no desenvolvimento do país, o intelectual que sabe ler a sociedade para ajudar na compreensão crítica do processo social, e o cidadão para ter noções de humanidade e para saber viver na sociedade produzindo uma boa cultura, o nosso país terá jeito. Um abraço a todos.